queridos amigos da TV A Caminho da Luz e aos amigos da Rádio Clube de Itapira. Mais uma vez estamos iniciando o nosso programa A Caminho da Luz, levando sempre uma mensagem de amor, de paz e de alegria. Vamos agradecendo ao Chicão da técnica pela rádio e ao Gabriel que está aqui na técnica da TV A Caminho da Luz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, é com grande alegria que entramos na casa dos nossos amigos através do rádio ou da TV Web. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja sempre. Hoje nós vamos aproveitar o tempo porque, como você bem o sabe, a primeira parte do nosso programa é o estudo de uma obra pertinente, a Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando Nosso Lar. Nós vamos aproveitar bastante o tempo porque a lição de hoje é muito interessante. Você que está estudando conosco toda semana vai se lembrar que na semana passada, Lísias levou André Luiz para a sua casa. André Luiz teve alta no hospital e ele não tinha para onde ir. Para não ir para um albergue, porque ele não tinha nenhum familiar em Nosso Lar, Lísias convida ele então para residir na sua casa temporariamente, até que ele possa então ter um lugar em Nosso Lar. Vamos acompanhar esse encontro, já que ele está na casa de Lísias, essa primeira conversa à casa de Lísias. Vamos ler a mensagem. Amor, alimento das almas, é o título da mensagem. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em Nosso Lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energia. É necessário renovar provisões de forças. Nós notamos por esta parte interessante, reafirmando o que já estamos falando desde o início do estudo deste livro, da sua introdução, do seu primeiro capítulo, que a cidade de Nosso Lar vem desmistificar como é que vem a ser a vida no mundo espiritual. E lá em Nosso Lar, Dona Laura nos deixa uma informação muito interessante, que conforme os moradores, há necessidade ainda do caldo reconfortante, das frutas, de outros alimentos. Em determinadas regiões da cidade, não há mais esta necessidade. Vai de indivíduo para indivíduo conforme o seu grau de espiritualização. Eu gostaria também de chamar a atenção dos nossos amigos que estão estudando conosco, que inicia o capítulo dizendo que após a prece, você está lembrado que no último capítulo eles então estavam na prece. É aquela prece que para todo o nosso lar para ouvir a mensagem de benfeitores amigos, sempre através da prece. Depois que acabou, Dona Laura convidou todos para sentar à mesa para poder tomar uma refeição. Vamos fazer uma pequena introdução. O espírito tomar uma refeição, o espírito se alimenta no mundo espiritual. Bom, aí ela diz, André Luiz fala que foi servido um caldo. O que é um caldo? Nós aqui temos o caldo, temos a sopa, sabemos que o caldo é mais batido, alguma coisa um pouco mais grossa de legumes, uma sopa de legumes um pouco mais grossa e batida, é o caldo. E na mesa tinha várias frutas. André Luiz percebeu que era um cheiro agradável, era um cheiro perfumado, em especial as frutas. E ali então foi explicado a André Luiz
que principalmente a região que eles estão é uma região das quais eles ainda têm a necessidade de uma alimentação um pouco mais forte. Por quê? Porque é um trabalho mais grosseiro, um trabalho mais corpóreo, onde eles despendem de maior energia, sendo que ela esclareceu, André Luiz, que tem determinados lugares dentro de nosso lar que já não há mais essa necessidade de alimento. Nós vamos ver um pouco mais à frente que o alimento do amor. Eu sei que nós ainda não temos condições de compreender o que seria o alimento do amor, mas é importante nós termos esse conhecimento para podermos caminhar gradativamente à busca de nossa evolução. Dando continuidade, isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutas. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura. Ansioso de explicações imediatas, sorriam todos da minha natural perplexidade. Mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando: nosso irmão talvez ainda não ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre do amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o símbolo do universo? Nós vemos por esta passagem lida, é importante nós retornarmos ao parágrafo anterior, de quando nos é informado pertinente a palavra funcionário. Então nós vamos ver que no mundo espiritual, as profissões continuam naturalmente igual nós temos aqui. As aptidões que trazemos conosco não são oriundas da nossa dimensão da crosta. Vem conosco dessas outras dimensões em que já temos a oportunidade de irmos trabalhando. Nós vemos que a oportunidade de entendermos nosso lar facilita a compreensão do que vem a ser a vida no mundo espiritual, desmistificando aquela ideia de que a partir do momento que nós morrermos, não temos mais a necessidade do trabalho, vamos ser eternos aposentados, nós vamos viver pelo amor universal apenas, e nós vamos viver indo daqui para ali, voando ou volitando, e vamos ficar conversando apenas através da telepatia. Então nós começamos a ver que o mundo espiritual não é este conto de fadas que muitos espíritas, que muitos médiuns, que muitos espíritos, que muitos dirigentes acreditam ser. Que o mundo espiritual nada mais é do que uma cópia perfeita do que a que nós temos. Lá é uma continuidade natural
e mais aperfeiçoada do nosso ciclo que passamos aqui. Então nós começamos a ver que o amor do outro lado e que a alimentação espiritual já começa a ter uma denotação maior, tomando aí os espaços que hoje nós ainda damos para esta alimentação pesada, para esta alimentação grosseira, para esta alimentação que leva muito tempo para a sua decomposição, que leva muito tempo para a sua absorção. Então nós vamos ver que conforme as esferas mais evoluídas que nós vamos atingindo, naturalmente os alimentos são mais evoluídos, as situações que nos alberga são mais dilatadas, mostrando que cada dimensão tem a sua independência, porém a essência é sempre a mesma. Eu gostaria também de aproveitar nesse estudo, dentro dessas frases que vão se compondo esse novo conhecimento para todos nós no que se refere à cidade de nosso lar, é no tocante a cada ministério ter um tipo de alimentação, porque cada ministério abriga um grupo de pessoas. Cada grupo de pessoas se encontra numa faixa evolutiva diferenciada. Quanto mais grosseiro, mais alimento. Quanto mais espiritualizado, mais sublimado e menos alimento. É interessante que num determinado momento, quando André Luiz olha para Lísias e também para Dona Laura, impressionado com esses conhecimentos sobre a alimentação, ela diz mais. Diz que em determinados momentos do ano, a providência divina envia grupos, comissões de espíritos de alta hierarquia que vêm a nosso lar, passando por todos os departamentos e trazendo as instruções sobre a necessidade alimentar, para que nós possamos ir gradativamente nos educando. É como, por exemplo, uma escola. Então nós estamos ali na escola e de vez em quando nós temos aqueles cursos complementares para trazer novos conhecimentos para nós. É interessante nós analisarmos que o Espírito também estuda, que o Espírito também se aprofunda na dinâmica da vida, nas ações naturais que nos cercam. Isso é um ponto que chamou a atenção de André Luiz e tenho a certeza que chamou a atenção de todos nós, porque nós não sabíamos que o Espírito se alimenta, que o Espírito come, que ele tem uma vida semelhada à nossa aqui na crosta. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais envolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe no planeta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica. O processo será cada vez mais delicado, à medida que se intensifique a ascensão individual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nós movemos nele e sem ele não teríamos existência. Talvez aí está a palavra que diferencia essas dimensões mais evoluídas no campo moral e no campo afetivo para nós que atualmente residimos na crosta planetária. Este sentimento
esta virtude em que Jesus, quando disse a respeito do amor, foi tão mal interpretado. Durante os sucessivos séculos, as religiões preponderantes e tradicionalistas sempre usurpando o verdadeiro sentido da palavra amor. Então nós vemos que o amor é aquela união, é aquela junção. E a mãe de Lísias, a dona Laura, começou a tratar André Luiz com o mesmo amor que tinha para com Lísias, para com os demais filhos. Então nós vemos que de fato a família é momentânea. André Luiz era um grande órfão naquela cidade. Cadê sua mãe? Numa condição acima da dele, falando espiritualmente. Cadê seu pai? Abaixo, numa condição inferior à dele. Então o que é família? Muitas vezes nós temos que aproveitar os momentos enquanto aqui estamos juntos, porque neste grande elevador do planeta Terra, às vezes alguns componentes da nossa família estão mais acima do que nós, alguns companheiros estarão no mesmo grau evolutivo nosso, muito compatível, residindo na mesma dimensão, companheiros estarão abaixo do nosso grau evolutivo. Então nós vemos que a vida aqui passa depressa. E é a oportunidade de estarmos junto aqui, porque do outro lado assumimos muitas vezes compromissos em que a separação é inevitável. A separação e a necessidade daquele tempo de distância. Então nós vemos a oportunidade do amor, amor que nos une, que nos liga e que nos permanece sempre juntos. Outro ponto muito interessante é quando ele nos coloca a sabedoria divina sobre a ação em seus ensinamentos. Diz ela para André Luiz: o verme se alimenta do quê? Vivem no subsolo e se alimentam de terra. Os animais, do que eles vivem? Vivem das vegetações, dos alimentos que o homem o dá. Os animais morreriam se o homem não dá o alimento? A natureza supre tudo isso, salvo se ele estiver fechado em um lugar que ele não possa buscar o alimento. O homem, quando criança, tem o seio da sua mãe, que é o alimento mais profícuo que uma criatura pode ter. Quando nós crescemos, temos o nosso alimento. E ela diz, e nós, os espíritos, também necessitamos de alimentação de acordo com o nosso grau evolutivo. Alguns ainda são tão grosseiros que ainda necessitam de carne, mesmo no mundo espiritual. E outros não, outros já vão viver com a supremacia do amor. Eu tenho a certeza que a grande maioria daqueles que nos ouvem tem a mesma dificuldade que nós temos. O que é nutrir pelo amor? O que é se alimentar pelo amor? Nós temos dificuldade de compreender, porque nós estamos tão distante dessa era que nós temos uma ideia, mas não temos condições de ter uma compreensão maior do que vem a ser esses ensinamentos que André Luiz está trazendo para nós através da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. É extraordinário, aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias, atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações,
Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação, puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Recordei instintivamente as teorias do sexo largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. Nós vamos, André, antes de falarmos um pouco da questão do sexo no mundo espiritual, fazermos então essa análise sobre a alimentação que ela coloca com muita profundidade, não é mesmo? Com certeza, aqui nós temos um verdadeiro manancial, uma verdadeira aula a respeito da alimentação. Nós vamos ver que logo no começo deste livro, André Luiz fala da necessidade de adestrarmos os órgãos, a necessidade de educarmos, de disciplinarmos. Talvez a palavra disciplina é uma palavra que nós ainda não consigamos compreender o seu real sentido. Acreditamos que uma pessoa disciplinada é apenas aquela que tem horário? E não. Pessoa disciplinada é aquela que tem horário, que sabe a hora do alimento, disciplina o seu pensamento, a sua boca. Por isso que é uma virtude muito difícil de termos. Por isso que talvez Emmanuel, naquela primeira aparição a Chico, pediu: você precisa ter 3 qualidades. Qual é a primeira? Disciplina. Qual é a segunda? Disciplina. Qual é a terceira? Disciplina. Então nós vemos que a alimentação, para termos tanto deste lado quanto do lado de lá, nós vemos a necessidade da disciplina. Muitas vezes sabemos que aquele é o nosso limite, mas comemos ainda mais. Sabemos que aquilo vai nos fazer mal, comemos um pouco a mais. Então nós começamos a ver a necessidade de repensarmos, porque a vida é uma construção diária. E toda construção diária gera suas repercussões naturais. Hoje, muitas vezes, jovem ainda, não vemos o amanhã. Não vemos daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Mas tudo em excesso, mais cedo ou mais tarde, desencadeia em algo que tem a necessidade do reparo. Então nós vemos a necessidade aí, que a Dona Laura nos convida a repensarmos. E nós todos que temos a oportunidade de estarmos encarnados, podemos começar a repensar agora, enquanto ainda temos o corpo físico. Eu também gostaria de acrescentar algo que eu achei muito interessante nesse texto que foi lido. Quando então ela vai buscar num trecho evangélico algo que poderia nos falar sobre alimentação. Ela faz relembrar a André Luiz as palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. É interessante que nós estamos começando a entrar na era do Espírito, na era da compreensão, na era do entendimento. Quando criança, nós temos uma alimentação bastante leve, o seio da nossa mãe é o alimento mais importante. Começamos a crescer um pouquinho, temos a papinha, depois nós vamos tendo as alimentações naturais e assim nós vamos gradativamente tomando forma o nosso corpo, o nosso paladar, os nossos órgãos digestivos. Assim também é no mundo espiritual. O nosso perispírito é constituído ainda de nossas necessidades, dos quais se compõe o nosso espírito. Não nos esqueçamos de que na natureza não existe sobressalto, mas precisamos começar a conviver com aquilo que nós temos, mas ao mesmo tempo, aí talvez seja o grande segredo da vida. Começarmos a nos preparar um pouco mais para o futuro. Prepararmos o nosso corpo, prepararmos o nosso espírito, prepararmos a nossa condição evolutiva. Lógico, não vamos nos tornar espíritos bons do dia para a noite. É um processo. Como todo processo, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Por isso, amigos que nos ouvem, telespectadores, ouvintes,
é importante nós começarmos a adestrar o nosso corpo, a equilibrar a nossa mente, porque é a nossa mente que comanda os nossos desejos. É como o vício da droga, o vício do álcool, o vício de comer muito, o vício da fofoca, o vício de todos eles são tratáveis. Por quem? Por nós mesmos, pela nossa sabedoria, pelo nosso condicionamento. E agora então nós vamos falar um pouquinho dessa parte que Isis menciona sobre o sexo, já que nós vimos, porque eu achei fantástica a comparação dela, dizendo esse amai-vos uns aos outros, que nos ensinou Jesus, porque nós estamos começando a levar para o lado espiritual, saindo da matéria, da grosseria da matéria. Isso é muito interessante começarmos a analisar. Vamos continuar a nossa leitura. E ninguém diga que o fenômeno é simples, sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuo permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. É interessante, André, que nós temos, inclusive, uma palestra falando sobre a família e os seus desafios, e eu fui recorrer a Emmanuel, a uma mensagem, a um livro do nosso querido Martins Peralva, que foi presidente da AME em Minas Gerais. E Martins Peralva era amigo pessoal de Chico Xavier, então ele sempre escrevia sobre as obras de André Luiz, mas em especial sobre as obras de Emmanuel. E ele faz um relato dos 5 tipos de casamento que Emmanuel realça para todos nós. 2 tipos de casamento são casamentos casuais, ou seja, nós aqui nos encontramos por afinidade, mas não quer dizer que temos algum compromisso relativo ao nosso passado. Um é relacionado a um espírito superior que pede uma reencarnação junto de um espírito inferior. E os outros 2 são casamentos programados. São aqueles que as pessoas vêm para trazer uma cota de contribuição. Um deles para com a família, para com a sociedade, aquele casal que vive em harmonia, aquele casal que vive bem, aquele casal que é exemplo para os filhos, para os netos, que é exemplo para os vizinhos, para a sociedade. Mas há um deles que é o casal exemplar. É aquele que reencarna com o compromisso de trazer uma obra para a humanidade. Muitas vezes esse casal nem sexo não tem. Eles vêm para um compromisso de trabalhar para o amor à humanidade. É interessante analisarmos esse quadro, porque o sexo, ele é grosseiro no estágio que nós estamos vendo, porque a nossa reencarnação é grosseira. Ao passo que cada um de nós vamos buscando a evolução, o sexo vai se diminuindo. Porque o sexo via genitália, como nós conhecemos, ainda é uma necessidade de procriação, mas ainda é uma mentalização dos espíritos inferiores. Ainda é de espíritos que se encontram no plano como a Terra. Conforme nós vamos evoluindo, é como a alimentação, já não vai tendo mais tanta necessidade para o nosso espírito. A vida, ela continua sempre nos convidando a marcharmos rumo ao seu progresso, rumo ao seu entendimento. Todos nós já tivemos a oportunidade de comentar, seja no programa Caminho da Luz, ou mesmo em outras oportunidades, que o ciclo que nós vivemos atual está se encerrando, o ciclo de provas e expiações. Estamos aos poucos nos adentrando
no ciclo de regeneração. Ciclo este que o mal ainda continuará a permanecer em nossos meios, mas não mais com o alarde que temos na atualidade, com a preponderância que nós temos na atualidade. E nós vamos vendo que o amor, até mesmo relacionado a outras virtudes, a outros temas, nós vamos ver que o homem, que a mulher, que a família vai aos poucos se espiritualizando. Aqui no planeta Terra, aos poucos nós vamos ver o progresso de uma maneira muito lenta, mas o progresso ocorrendo. Só que na atualidade precisamos ajudar neste progresso, através do exemplo, através de uma boa conversa, ou mesmo de um bom ouvido para aquelas inúmeras pessoas que têm muitas coisas para contar, mas poucas pessoas para ouvir. Então nós vemos que Dona Laura, em todos os momentos, nos conta que um dia a nossa dimensão, se o homem não a destruí-la, um dia nós teremos aqui na crosta também a oportunidade de vivenciar, termos uma cidade, no nosso caso Itapira, uma São Paulo, um Rio de Janeiro, uma Salvador, uma outra cidade de maior ou menor porte, vamos ter cidades vivendo e sendo regida por este amor que voltamos a dizer, que une, independente se é da mesma família ou não, independente se tem o mesmo sobrenome ou não, independente se tem o mesmo DNA ou não, porque o amor não está presente nisto. O amor está presente como Jesus nos disse, todos vós sois irmãos. Nós somos irmãos que temos como mestre Jesus. Alguns irmãos como Chico, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, estão à frente de nós, são alunos que já cursaram a sala que hoje estamos, já passaram de turma e já estão à frente, já se formaram, já estão graduados e já estão nos dando aula. E todos nós estamos atrás e tenhamos a certeza que tem muitas pessoas que para elas nós somos professores. Então o nosso exemplo é muito importante. Muitas pessoas nos perguntam qual é o casamento espiritualizado. Eu gostaria de pegar as palavras da Dona Laura, de Lísias, nessa conversa. Ela diz uma coisa muito interessante que eu gostaria que você acompanhasse comigo. E eu vou ler na íntegra essa pequena frase para nós entendermos. Olha que interessante. Ela diz assim, que entre os casais mais espiritualizados, o carinho, a confiança, a dedicação e o entendimento mútuo permanece muito acima da união física. Então o carinho, a confiança, o entendimento, o respeito, tudo isso faz parte de um casamento promissor. E são palavras que estão dentro do nosso cotidiano. Respeitar o nosso parceiro, seja a esposa respeitar o marido, respeitarmos os nossos filhos, entender que nós não somos donos de ninguém, entendermos que nós precisamos falar com respeito, entendermos que nós precisamos respeitar, dialogar, ter carinho, ter respeito. Esse é uma verdadeira família organizada. O que precisa é nós nos conscientizar de que há necessidade de corrigir os nossos caminhos, de percorrer caminhos diferentes, abandonar esse homem velho que está dentro de nós, para que um homem novo possa ressurgir. Vamos dar continuidade em mais um pedaço dessa obra? Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo, nem só de pão vive o homem.
Aqui nós começamos a ver que de uma maneira muito sutil, implícito, através do espírito da letra, nós começamos a compreender que o espírito, quando desenlaça, não vive apenas para o trabalho, não vive apenas para a família. Nós começamos a ver que os hábitos e os costumes que aqui temos, continuamos a ter do outro lado. Então o espírito se alimenta? Se alimenta. O espírito tem a necessidade das suas necessidades fisiológicas? Continua da mesma maneira. É evidente que conforme ele vai se espiritualizando, vai despojando de todas estas necessidades. Porém, na cidade de Nosso Lar, Dona Laura nos deixa uma explicação muito clara de que o espírito ainda tem a necessidade da alimentação. Alguns a alimentação mais sutil, alguns a alimentação como caldos, frutas, sucos e outras coisas mais, mostrando que tudo isto é igual. E por que não imaginarmos que o sexo ainda lá, nesta outra dimensão mais sutilizada do que a nossa, continua tendo o seu papel importante nas famílias, em especial para os casais, como nós temos aqui. Muitas vezes os espíritas, principalmente um pouco mais de idade, que pararam no tempo, se chocam com esses livros que estamos a receber na atualidade, que fala de que espírito continua tendo relação do outro lado, chegando a falar até a respeito de gravidez no mundo espiritual. Então nós estamos numa religião liberta. Muitas coisas podem nos fugir à compreensão, deixemos com que o tempo nos prove se aquilo está com a verdade ou se aquilo está com o equívoco. Porém, se lá nós vemos que o espírito se alimenta, se lá nós vemos que o espírito continua fazendo xixi, continua fazendo cocô, continua tendo a necessidade de aparar as barbas aos homens, as unhas, por que não continua tendo a relação sexual? Eu gostaria também, nessa parte me chamou a atenção, que é essa frase que nós conseguimos entender o que é o mundo de regeneração. É como ele diz aqui, as almas que ali vivem são almas gêmeas, almas afins, almas caridosas, que trabalham pela coletividade, já conseguem enxergar no outro o amor. Tem os seus defeitos, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem os seus vícios ainda, mas já consegue ter o amor liderando um pouco sobre o mal. Tem tendências melhores para com o próximo. Vamos continuar, que o nosso tempo está se esgotando. Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços e alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças gracínea, esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que te possa acompanhar nesses entretimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu. Mas antes que nós respondêssemos, André, aqui tem alguns pontos interessantes para a nossa discussão. Eles têm também os momentos de lazer em nosso lar. O bosque da música, aonde então eles vão aproveitar esse momento. E é interessante que, por que André Luiz não pôde ir nesse dia? Ele teve que ficar em casa. É uma pergunta que muitos fazem, em que é fácil entender. Novamente nós vemos que a campainha foi tocada,
mostrando que o espírito não passa a parede, mostrando que o espírito do outro lado continua tendo a sua independência. Nós já paramos para analisar, se nós morássemos numa cidade espiritual, que qualquer espírito entrasse na nossa casa? Então está passando um espírito na rua, ele tropeça, cai no muro e entra dentro da nossa casa. E às vezes a gente está tomando banho, porque nós vemos lá que tem banheiro no mundo espiritual. Então nós começamos a ver que para você entrar numa casa, numa cidade como de Nosso Lar, você tem que ser convidado. É igual aqui. Então a campainha foi tocada. Gentilmente Lísias abriu a porta, convidou os amigos, 2 companheiros de trabalho, eram colegas de trabalho no Ministério do Esclarecimento, e a mãe e a dona Laura já foi logo dizendo: meu filho, não pode ficar tranquilo que nós damos aqui ao nosso ilustre André toda a oportunidade da companhia. Vá às suas atividades que ele estará em boa companhia. Então mostrando que espírito do outro lado também tem hora. Espírito do outro lado também tem responsabilidade, tem obrigações, tem deveres. Não é apenas aqui. Nós poderíamos dizer que a nossa Constituição é uma réplica da Constituição que tem nas cidades do mundo espiritual. E uma outra advertência que ela diz: vai, meu filho, Lacínia está lhe esperando. Quem era Lacínia? A noiva de Lísias, que eles estavam programados para se casar em Nosso Lar. Se eles vão se casar em Nosso Lar, eles têm genitália, eles vão ter relacionamento. Se eles vão ter relacionamento, por que eles não haveriam de ter filhos, trazendo esses filhos de outras dimensões? Precisamos pensar em tudo isso. Vamos encerrar então a mensagem dizendo o seguinte: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente: vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Eu queria chamar a atenção, André, nesse encerramento desse primeiro bloco, é quando ela fala então de que ela não ia porque tinha uma neta que havia chego em péssimas condições de uma desencarnação desastrosa aqui na Terra. Nós vamos ver um pouco mais lá à frente, e que ela ia fazer companhia para o André Luiz porque ele não tinha condições de frequentar, na verdade, ainda o bosque, porque ele não estava preparado. É uma coisa interessante, preparado no quê? Ele não tinha crédito. Para você entrar no cinema, para você entrar numa casa de shows, para você assistir uma orquestra, para você fazer qualquer coisa, você tem que ter recursos. E ele não tinha nada para pagar o ingresso. Nós vamos ver um pouco à frente, que é muito interessante também essa ideia no mundo espiritual. Nós gostaríamos de aproveitar esses minutos que restam para agradecer a todos os companheiros. Muitos têm acompanhado o estudo, têm estudado junto através do livro Nosso Lar. Então nós temos aí disponibilizados todos os programas, desde o primeiro, no nosso canal do YouTube, na nossa TV web. Então nós gostaríamos de agradecer imensamente pelo carinho que vemos recebendo, pelas mensagens que são postadas no próprio canal do YouTube, no próprio vídeo que as pessoas assistem. Então fica aqui o nosso muito obrigado pela ajuda, pela companhia. E se você quer mandar mais mensagens, além de deixar seu recado no canal do YouTube, deixa também no meu Facebook, André Luiz Chiarini Vilar, no nosso querido Sérgio Vilar. Deixe também a sua mensagem através do nosso e-mail. O meu é vilarandré, tudo junto, 2 de número, @yahoo.com.br. O do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio1 de número, @superig.com.br. A sua participação é muito importante e sempre será.